pessoal, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina de aproveitamento alimentar, que vai ser conduzida pela querida Ana Martins. Para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Vanessa, eu trabalho na área de capacitação do tribunal e também sou presidente da comissão do PLS. Então, sejam todos muito bem-vindos. Sei que tem colegas aqui do tribunal participando, né? E colegas também das seccionais. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje é a nossa primeira oficina, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, a gente preparou, nós aqui no tribunal temos uma comissão gestora, assim como todas as seccionais, né, do PLS, e tem um grupo, o Grupo Executivo 4, né, responsável pela promoção de qualidade de vida, sensibilização e capacitação. Então, a gente organizou com muito carinho essas oficinas para comemorar esse Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, hoje a nossa convidada vai ser a Ana, tá? Ela vai passar várias informações para a gente, e eu só queria, antes de passar a palavra para ela, fazer uma breve apresentação, eu queria verificar com quem está aqui mesmo, se puder abrir o microfone e abrir a câmera, para a gente poder se ver e dar um tchau. É tão bom quando a gente pode se ver, né? A gente está longe fisicamente, mas quando a gente abre as câmeras, parece que aproxima um pouco mais, né? Então, para quem puder abrir a câmera, um bom dia para todo mundo, Bom né? dia. Eu não sei se vocês conhecem, queria que vocês levantassem a mãozinha. Alguém já ouviu falar do Plano de Logística Sustentável? Quem já ouviu falar, levanta a mãozinha. Lá no canto superior tem para levantar a mãozinha. A Vanessa ouve, minha xará, Thalita, Carlos eu sei que conhece. Mais alguém conhece o Plano de Logística Sustentável? Não? Se não estiver levantando a mãozinha e não conseguir levantar a mãozinha, pode abrir o microfone e falar. Gente, o plano de logística sustentável é uma estratégia que a nossa instituição, que a gente trabalha, encontrou para otimizar os recursos naturais, otimizar a forma como a gente consome as coisas aqui dentro do tribunal, papel, descartável, isso tudo de forma bem sistematizada. Então, tem iniciativas, tem indicadores, tem metas, isso tudo desde 2016. E a gente conseguiu, ao longo desses anos todos, reduzir e otimizar ali alguns recursos, como o papel, o copo descartável, toner. É muito bacana saber que a empresa que a gente trabalha, a instituição da qual a gente faz parte, está preocupada com o meio ambiente. Tá certo? Então, assim, eu vou fazer um convite para que vocês possam também. Saiu recentemente, né, Carlos, aqui no tribunal, o nosso plano de logística sustentável do biênio de 2021 para 2022, né? E eu vou convidá-los, ele está disponível para vocês conhecerem, nas seccionais também tem, tá certo? E está disponível ali no canal institucional da nossa internet, né? Na parte de transparência, né, Carlos? De gestão socioambiental, né? Gestão socioambiental, isso, gestão Ok, convido socioambiental. todos e a todas para que vocês Institucional, possam gestão socioambiental. para que possam conhecer as nossas iniciativas e nos apoiar, porque a gente só consegue atingir as metas e conseguir fazer otimizar o uso desses recursos com a ajuda de todo mundo, tá certo? Bom, o nosso evento ele vai ser gravado, tá certo? E ele pode ser utilizado posteriormente para a gente promover a sensibilização do tema para outras pessoas, tá certo? A Ana combinou comigo o seguinte: ela vai fazer uma exposição, ela diz que gosta de fazer um debate dialogado, com participação, mas num primeiro momento, ela vai passar algumas informações básicas para vocês, depois ela vai franquear a palavra. E aí, assim, para a gente se organizar, vocês podem levantar a mãozinha, ou podem colocar lá no chat, eu estou aqui para ajudar a Ana, tá certo? Mas vai ser uma troca, assim, bem informal, né, Ana? Uma manhã bem gostosa para que a gente possa falar de aproveitamento alimentar, né? Então, vou fazer aqui a leitura uma breve apresentação da Ana. Ana Martins Teles, ela é formada em gastronomia pela Faculdade de Tecnologia Intensiva, FATECI.
finalizou o curso de especialização em gestão em qualidade de alimentos pela Universidade Estadual do Ceará. Ela é formada em cozinheira profissional pelo SENAC, também do Ceará. Atualmente trabalha na feira agroecológica, que acontece todos os sábados na ponta da comercial da quadra 216 Norte, ofertando almoços de frutos do mar, que delícia, e opções vegetarianas. Ana, seja muito bem-vinda, querida. Eu passo a palavra para você. Bom dia, obrigada pelo acolhimento, Vanessa, obrigada pelo convite, né, de estar aqui com vocês. Meu nome é Ana, né, eu me chamo Ana, estou falando aqui, eu estou sentada, eu sou uma mulher negra, atrás de mim tem uma parede branca, meu cabelo está preso, certo? Meu cabelo é grande e está preso. Bom dia a todos, né? Eu vim falar um pouquinho, né? Compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? E aprender também, porque cada vez que a gente ensina, a gente aprende, né? Então, muito prazer, bom dia a todos. Agradecer também por vocês estarem aqui, né? Prestigiando, né? Essa troca. Então, gente, aproveitamento alimentar, né? Eu gosto de falar um pouquinho, fazer um diálogo, porque existe um diálogo entre nutrição e antropologia, o que eu acho interessantíssimo, porque quando a gente começa a entender o nosso sistema alimentar, as dimensões, né, que o alimento toma, que o alimento tem na nossa cultura, a gente começa, quando a gente entende, a gente consegue trazer novos hábitos, né? Eu vou começar com uma frase do Roberto da Mata, um antropólogo, que ele diz que comida não é apenas uma substância alimentar, mas é também um modo, um estilo e um jeito de alimentar-se. E o jeito de comer define não só aquilo que é ingerido, como também quem o ingere, né? A gente vê, por exemplo, hoje em dia, o movimento do veganismo, por exemplo, que é uma ilustração bem... ilustra bem o que o Roberto da Mata colocou, né? Tem uma historiadora que diz, uma historiadora francesa que diz: diz-me o que comes e te direi que santos adora, de onde vens, né? Qual é a latitude, a altitude que você vive. E é quando a gente começa a entender a parte cultural, né? O que é a nossa cultura alimentar, a gente consegue até entender o porquê das nossas predileções, o porquê que a gente não come determinados alimentos, né? E aí entra o que eu vim, né, propor, o aproveitamento, né, total dos alimentos. O que seria isso, né? O que é o aproveitamento integral dos alimentos? Usar nas preparações culinárias, né, partes não convencionais, como casca, como talo, como semente, né, que a gente não utiliza no dia a dia, a gente não tem o costume, o hábito de usar dessas partes do alimento, né? E o objetivo principal, né, desse aproveitamento seria, no caso, evitar o desperdício, né? Já que nós estamos na Semana do Meio Ambiente, comemorando a Semana do Meio Ambiente, não só essa semana, como a nossa realidade mundial, né? E vou me ater à realidade brasileira, né? Que o lixo que a gente produz é dito como o lixo mais rico, né? Que a gente tem, porque vai muita comida fora. A gente desperdiça, infelizmente, muita comida, né? E a gente, se a gente for parar para ver países que viveram em guerra, né, a gente vê que a gastronomia de determinados países, eles aproveitam muito mais o repolho, enfim, eles aproveitam dentro da arte culinária deles alguns alimentos que para a gente acaba descartando, né? Eu acredito, porque são duas vertentes que eu acredito no aproveitamento integral.
aquele que eu acabei de falar, né, do aproveitamento dentro das preparações culinárias, usar cascas, partes não convencionais. E existe também o ciclo do alimento, que eu acredito que muito mais esse ciclo de vida do alimento seja mais ainda aproveitado quando a gente faz, por exemplo, a compostagem, porque nem todas as cascas, nem todo mundo vai conseguir ou vai conseguir colocar dentro do dia a dia casca, talo, semente. Mas se a gente está dentro de um movimento, então a gente vai, e, enfim, vai descobrindo, porque tem várias pessoas do bem se juntando, né, para fazer esse movimento da agroecologia, da compostagem, né, que é o alimento, a casquinha, né, que a gente vai lá e geralmente vai dentro do lixo, eles recolhem, isso para eles é matéria orgânica e isso é riquíssimo. Então, porque para uns é descarte, para outros é ouro, né? Tem um movimento muito bonito dentro lá, inclusive no Paraná, de um cara chamado Cláudio Oliver. Se vocês tiverem depois um tempinho, vai lá no Google. Cláudio Oliver é um cara sensacional que ele tem um projeto que é do Meu Lixo Cuido Eu, que ele pega todos esses descartes de casca, de talos, de semente, e ele faz essa compostagem. É um movimento muito bonito, porque ele mostra todo esse ciclo, né? A casquinha que a gente não quer, ele vai lá, composta, vira adubo, e vai adubar a plantinha, que vai dar dar um pimentão, aí o pimentão, enfim, vai para a nossa mesa, o descarte da nossa mesa vai de volta, e ele é cíclico, né? É uma coisa bem bacana, bem bonita. Mas então, gente, isso é um pensamento de aproveitamento. O outro, que eu acredito que é o que todo mundo está esperando, né, é exatamente a gente aproveitar e eu mostrar algumas receitas, né, e dessas partes não convencionais, né. Tudo na verdade, é um caminho, né, a gente faz um caminho. O caminho começa pela escolha do alimento, que o ideal é que a gente escolha alimentos de época, porque são alimentos que eles aproveitam ao máximo o que a terra, né, o solo. Alimentos de época são alimentos que eles não precisam de tantos químicos, porque ele está na época certa, ele está respeitando o ciclo, né? Então, se a gente começa a criar esse hábito de escolher esses alimentos, a gente evita o desperdício, até de prateleira, né? É uma coisa bem maior, sai da nossa esfera, sai da nossa casa, e a gente começa a ter uma responsabilidade, né, até bem maior, que é no mercado, né, a responsabilidade de mercado, de compra, de consumo, né, um consumo consciente. Então, escolher alimentos de época, hortaliças de época, né, e produtos regionais, que eu também acredito que seja muito necessário, que a gente escolha produtos que sejam nossos, gente. Né? Se está no Nordeste, produtos que o Nordeste produz, se está aqui no Cerrado, produtos que o Cerrado produz. Porque a gente tem, né, esse costume, esse hábito, por exemplo, de valorizar, às vezes, o que vem de fora, e o que está aqui dentro nosso acaba ficando ali de cantinho, estocado. No Natal, mesmo, época natalina, vou dar um exemplo, na época natalina, a gente compra nozes, mas no campo compra uma castanha de baru, né? E baru é daqui, então fica lá o baru de lado e a gente está comprando nozes que a gente nem produz nozes, a gente traz de fora. Então, eu acredito que a gente valorizar, e principalmente nós cozinheiros, que temos essa responsabilidade, o gastrônomo tem essa responsabilidade de elaborar cardápios que sejam dos nossos produtos. E isso já evita um desperdício, evita um produto parado na prateleira, né? Nossa flora é riquíssima, o Brasil é riquíssimo, então a valorização dos nossos produtos, eu acredito que seja muito necessária para que se aproveite, porque o aproveitamento, você vê que a dimensão é muito grande, né?
ele tem, claro, essa parte, né, das receitas, mas eu acredito que seja uma dimensão, toma uma dimensão bem maior, né? Então, continuando, a escolha dos produtos é muito necessário, ter essa responsabilidade, né? Produtos de época, produtos que são regionais, que a gente fortalece, inclusive, a nossa identidade, né? Nossa cultura alimentar. Depois de comprado o transporte, né? Ter cuidado com o transporte do alimento, o armazenamento, sempre respeitando a temperatura adequada de cada alimento, que cada alimento pede, né? E a manipulação, né? Chegando até a manipulação, que também é muito importante ter todos os cuidados sanitários com os nossos legumes, com as nossas verduras, com as nossas frutas, né? Sempre água sanitária, proporção de 1 colher de sopa para 1 litro de água, qualquer que chegue, qualquer produto que chegue como legume, verdura, hortaliça, higienizar direitinho, né? Acondicionar dentro da geladeira, ter os produtos, organização na hora de comprar, né? Eu preciso de determinado produto, eu preciso de determinado alimento, essa organização, né? Essa palavra é linda dentro da cozinha, planejamento, é muito fundamental, para que não haja desperdício, né? Para que não vai além, aquela história, vai além, porque quando eu tenho essa responsabilidade, até a nossa forma de se relacionar é diferente, né? Eu acredito que saia da cozinha. Tem uma pessoa muito querida lá no Ceará, que ele começou a fazer compostagem com minhocas. E daí ele disse que quando entrou no supermercado, ele só entrava com a cabeça, eu tenho que comprar o que a minhoca come, né? Eu vou comer e o que a minhoca também a minhoca vai comer o meu resto. Então eu vou ter que. E aí ele disse que foi numa sessão, 2, 3, e não achava nada, e foi quando ele foi para o hortifruti, ele disse, aqui a minhoca vai comer tudo. E aí ele criou a dieta da minhoca, quer dizer, ele começou a comer somente aquilo que o rejeito dele, né, o descarte dele ia lá para a minhoca, e é bacana isso, porque é aquele ciclo lá do começo que eu falei, né, o Wilton Matos, o nome dele. Então, quando a gente entra no supermercado com essa consciência, né, o nosso consumo muda, né? E se a gente tem esse cuidado com os nossos rejeitos, né, que a gente começa a cuidar, a gente começa a pensar, né, nas cascas, nas sementes, até a nossa forma de se relacionar com as pessoas, com o mundo, porque eu tenho essa responsabilidade, eu chamo essa responsabilidade para mim. Então, eu cuido daquilo que alguns acham que não tem valor, e tem um valor absurdo, assim, muito alto, entendeu? Uma casca, a gente aprende a tirar a casca e começa de pequenininho. Não, descasca para a criança. Não, a criança tem que mastigar com a casca. Não é ruim, é só saber, sempre respeitando, né, as condições higiênico-sanitárias, sempre hipoclorito de sódio ou água sanitária, nessa proporção, higienizou, está pronto para comer, sabe? E começa de pequenininho mesmo, de crianças, né, que tem que haver essa introdução. Tem um outro cara também no Ceará, que ele é fantástico, que também depois puder e segui-lo no Instagram, que o nome dele é Hugo Teófilo. Ele é um cara também do movimento que começou com esse aproveitamento integral do alimento, quando ele começou a fazer a compostagem. Então, ele fez a casa dele toda em ciclo, era um movimento do ciclo de vida fechado, né? Saía a comida, o que era o rejeito, ia para a compostagem, ele criava galinha, enfim. Aí
o alimento da galinha, a galinha faz o cocô vira adubo, o adubo vai lá e aduba a terra dá uma fruta, entendeu? E ele vai, e a casa dele é cíclica, né? E ele acabou mudando da casa que o negócio cresceu, e hoje ele vive num sítio lá no Ceará, e é lindo de ver as crianças dele. Ele tem um menininho de 1 ano, 2 anos, o menino tira o pimentão do pé e sai comendo. E é verdade, então, quer dizer, é possível, né? É possível isso. E é isso, assim, no aspecto de aproveitamento, né? Nesse assunto, né? Nesse âmbito, existem tanto as receitas, que eu inclusive fiz um videozinho, tem várias outras receitas que dá para se fazer, com casca de abacaxi dá para se fazer suco, dá para se fazer bolo, mas de qualquer forma, mesmo que eu faça, mesmo que eu use cascas, talos, sementes, nem todo mundo, também eu não posso querer que todo mundo tenha esse gosto, mas dá para se fazer coisas maravilhosas, né, dentro da cozinha, com talo de couve. Não se precisa tirar o talo de couve, pode cortar fininho o talo, e a gente refoga, vai servir com a feijoada, a gente aprende a tirar o talo, né? É, inclusive, uma crítica social que é bem delicado o que eu vou falar, mas a gente precisa se posicionar, né, dentro da alta gastronomia, que é uma coisa que me deixou meio distante, né, de determinadas aulas, é que dentro da alta gastronomia a gente tem que jogar tudo fora, a gente não aproveita nada. Então, um pimentão é praticamente para ser o corte perfeito, né, para ficar o corte perfeito, a gente joga praticamente o alimento todo fora. Né? Então, foi isso que meio que me distanciou da alta gastronomia, então eu prefiro continuar batendo na tecla que não, a gente pode aproveitar todo um tomate, a gente pode comer semente de tomate, gente, não faz mal, né? Tem pessoas que realmente, aí entra numa questão que é mais delicada, mais ainda, porque é a questão de saúde, que tem determinadas pessoas que não conseguem digerir, por exemplo, um pimentão, aquela parte branquinha de dentro do pimentão, então a gente tem que tirar, mas dá para se fazer um caldo de legumes, coloca para temperar, né? Dá para você usar esse caldo das aparas do pimentão, dá para se fazer um feijão, dá para se fazer o arroz, porque os nutrientes estão ali. E eu nem vou entrar nessa questão do que cada um, o nutriente de cada um, o que cada um oferece, porque eu não sou nutricionista, não devo, né, nem entrar nessas questões, né, o que é mineral, o que cada alimento oferece, porque eu não posso, né, nem devo fazer isso. Isso é uma parte da nutricionista, de um médico nutrólogo que vai explicar o que cada alimento proporciona. A minha questão aqui, eu me atenho mesmo na cozinha, né, a questão das receitinhas, e aqui eu fiz até uma listinha de alimentos que a gente, por exemplo, casca de batata, gente, higienizou, de novo, está higienizada direitinho, com aquela porção aí de hipoclorito, descascou a batata, pega um azeite, sal, pimentinha do reino e coloca essa casquinha para fritar, é um salgadinho excelente. Bota no airfry, hoje em dia não precisa nem fritar, mas usar o óleo, né? Bota no airfry, olha, gente, fica 10 a casca da batata. Casca de abacaxi, faz suco de casca de abacaxi, é uma coisa, nutritivo, é bom, né? E não fica, você tá tomando suco de abacaxi. Não dá para bater inclusive o abacaxi com a própria casca, só fica a coroa do lado de fora, que eu ainda não sei o que fazer com a coroa. Mas há de surgir aí uma sugestão. A casca da abóbora,
a gente descasca a abóbora para fazer as preparações. A gente só ralar a abóbora com a casca e tudo, cozinha, que faz purê, você pode fazer uma torta. Tem muitas receitinhas que a gente faz, mas é um refogado com a casca. Agora tem que ralar. Dá trabalho? Dá um pouquinho mais de trabalho, porque a casquinha é dura ali, mas ela mais dá certo, né? Às vezes a gente não quer ter o trabalho e às vezes acaba até dentro do supermercado, você vê nas prateleiras do supermercado, você entra lá na parte dos frios, já estão vendendo, inclusive, os alimentos todos sem casca, cortadinhos, e eu entendo que realmente é trabalhoso, né? Para quem não tem tempo, não tem quem faça, né, o almoço, vai ficar lá ralando a casquinha da abóbora, é mais difícil, né? Mas se, como eu falei, se sai dessa, se a gente vai além, se a gente consegue abrir esse leque e a gente se função, questionar o que o supermercado está fazendo com essas cascas, né? Ou mesmo a gente, nós cozinheiros, por exemplo, vê um movimento que tem uma pessoa que faz isso já. Inclusive, uma outra sugestão, uma pessoa que trabalha exclusivamente, porque eu, como cozinheira, não trabalho exclusivamente com casca, talo, sementes, eu não minha cozinha é uma cozinha que eu tento ao máximo aproveitar, para que eu consiga, o desperdício seja, não existe um desperdício zero, mas que seja um mínimo. Um camarão que eu vou fazer, eu pego a cabeça, se eu vou pegar um camarão, vou fazer um bobó de camarão, se eu pego a cabeça do camarão, eu faço um caldo da cabeça, eu faço um caldo da cabeça do peixe, né? É um universo de infinitas possibilidades, né? E é o que eu sempre tento dentro da minha cozinha, né? Fazer. O talo da couve, a semente, a casca do ovo. A casca do ovo, tirou aquela membranazinha de dentro, colocou no hipoclorito, lá naquela soluçãozinha, higienizou, está higienizado, coloca no forno, assou a casca do ovo, quebrou, é riquíssimo em cálcio. Tanto pode-se comer o pó do ovo, né? Como a gente também pode, não quero comer, para mim não. Então, coloca na planta. A planta agradece, a sua plantinha lá, a sua florzinha que você tem em casa, ela vai ficar super feliz, porque é muito rica em cálcio, né? A casca do ovo. E sim, e essa essa mulher que trabalha no Rio de Janeiro, exclusivamente com a gastronomia, a culinária dela é exclusiva de talos, cascas, sementes, Regina Celli. Regina Celli. Ela tem um projeto muito bacana, muito legal na favela do Rio de Janeiro, o nome é Favela Orgânica, e a cozinha dela é exclusiva nesse sentido, né? O aproveitamento ali, ela tem inúmeras receitas, ela dá, inclusive serve almoços, né? Com talos, cascas, sementes, enfim. Então é isso, assim, vamos abrir aí para as perguntas, para quem tiver alguma dúvida. Alguma pergunta? A Cassiane levantou a mão. Cassiane, pode falar. Olá, bom dia, Ana. Excelente, excelente as suas dicas. Deixa eu lhe perguntar, o nome da pessoa lá no Rio de Janeiro, qual é? Você falou, estou aqui anotando o que você tem passado. Regina Celli. Ah, Regina Celli. Celli, Favela Orgânica. Favela Orgânica. É muito bacana o trabalho dela. Inclusive, ela estava fazendo um desabafo semana passada, pedindo que, porque ela já foi premiada, já foi mandada para a Europa, ela começou com um incômodo, como uma provocação, assim, né? Exatamente porque ninguém aproveitava, que todo mundo jogava fora as coisas, e ela, não é possível, eu vou conseguir, e ela conseguiu.
de fato, ela conseguiu fazer uma cozinha exclusivamente de casca, talo e tudo que a gente não usa, que a gente fala de a partes não convencionais do alimento, né? Ela conseguiu fazer isso lá. Mas ela está fazendo esse desabafo porque ela disse a gente faz sucesso em internet, mas cadê os incentivos? Eu estou sem incentivo. Ela pedindo, enfim. Aí é um desabafo dela lá, falando que estava faltando, né? Em esferas maiores, né? Um incentivo para ela. E, enfim, mas muito bacana o trabalho da Regina. Ela tem, aí a cozinha dela é exclusiva, né? Dessa. Certo. Muito obrigada. Agradeço. Excelente, excelente. Parabéns. Mais perguntas? A Nádia levantou a mãozinha. Nádia? Oi, Ana. Nádia! Você falou em ralar a casca da abóbora. Então, a minha pergunta é, a gente pode colocar num processador? No lugar de ralar? Nádia, eu nunca tentei ralar no processador, porque o processador, ele é mais, vamos colocar assim, violento, né? Mas eu posso até testar e aí te digo. Tá ótimo. Fiz hoje e deu certo. Porque estou perguntando por essa questão da praticidade que você mesmo colocou, né? Que até os supermercados hoje oferecem as coisas descascadas para aquelas pessoas que efetivamente têm um tempo muito corrido. E, de repente, o processador facilita a gente aproveitar sem ralar dedo, sem nada, enfim, né? É mais fácil, de repente. Sim, sim. Inclusive, tem que ser um bom multiprocessador. Eu tenho um que eu vou, inclusive, gostei da sua dica, porque eu vou testar no meu, que eu ralo exatamente cenoura, né? Porque como a quantidade para a feira, né? Os almoços é uma grande quantidade e eu sou sozinha. Só são essas duas mãozinhas que alimentam 70 pessoas, às vezes um pouquinho mais lá na feira, né? Que eu vendo almoços na feira da Ponta Norte. E aí é uma correria, uma loucura, porque é o bloco do eu sozinha. Aí eu compro, o que eu acho muito bacana tá vivendo essa realidade aqui em Brasília, porque eu sou responsável pela compra, eu sou responsável pela manipulação, a higienização, os cortes, eu sou responsável pela cocção e eu sou responsável também por vender. Então, é tudo... Sou 100% responsável. Exatamente, são setores. Mas é bom porque aí também, se der alguma coisa errada, eu sei que eu vou puxar a orelha. Então, assim, eu dou a dica para você tentar, porque eu, quando faço bolo de mandioca, por exemplo, eu ao invés de ralar, como aprendi no meu Nordeste, no ralador, eu faço no processador a mandioca, e dá certo, né? Ela é dura, igual uma casca de abóbora, mas, enfim, fica a dica para tentar. Obrigada. E mais perguntas. Ana, eu gostei, assim, saindo até um pouco da esfera das receitas em si, né? Que eu acho que você vai trazer para a gente. Eu gostei muito do que você disse, planejamento, né? A gente está falando de praticidade, a Nádia trouxe para a gente, isso é ótimo. Gente, se vocês tiverem dicas de como vocês fazem em casa, põe no chat para a gente. Olha, um compartilhamento aqui de uma pessoa como ajuda, né? A nossa vida é corrida mesmo, mas assim, eu acredito que para a gente ter uma alimentação saudável, necessariamente a gente precisa se planejar, né? E você trouxe esse conceito de planejamento e organização. Confesso para você que eu não imaginei ouvir aqui, né, na nossa oficina, né? Então, você trouxe esses conceitos para que a gente possa incorporá-lo, né? E como você faz? Você falou que só são duas mãozinhas para fazer 70 pratinhos. Você pode falar um pouco de como você se organiza, dar um pouquinho de dicas para a gente que não. É porque minha cabeça também é necessário explicar isso. Perdão que eu também não fiz isso logo na apresentação. Eu tive restaurante self-service durante
15 anos em Fortaleza. Então, a realidade industrial, ela é totalmente diferente de dentro da nossa casa, né? É uma coisa também importante que eu vou falar aqui, é que, por exemplo, eu poderia estar falando, gente, sabe aquele arroz que sobrou do almoço? A gente pode fazer um bolinho de arroz, né? Sabe aquele pouquinho de carne que ficou, a gente passa no processador e faz um bolinho, faz um recheio. E no caso, Ana, eu trabalho, não é dentro da minha casa, eu sirvo o almoço, eu trabalho, eu sirvo aos outros, né? E isso é expressamente proibido dentro de um restaurante, você reaproveitar aquele alimento. Então, por isso que eu nem citei, nem falei de comidas prontas, porque isso é proibido dentro de um restaurante. A vigilância sanitária não permite de jeito nenhum, né? Então, eu não vou nem citar isso, porque eu não estou falando como a Ana, dona de casa, ou a Ana que eu trabalho para os outros, então eu não entro nessas questões do alimento pronto, né? Receitas de alimentos prontos, que inclusive não é ruim, né, para você dentro de casa. E vou repetir, para consumo doméstico, que não seja nada comercial, nada fora da nossa casa. Você fez um arroz, né? Não sobrou um pouquinho, você bota direto na geladeira. O alimento, quando ele acabou de ficar pronto, você pode resfriar ele direto na geladeira, vai gastar um pouquinho mais de energia, mas é melhor do que você perder, né? Então, voltando para o planejamento. Como a minha cabeça trabalha ainda, né, com a cozinha industrial, nós temos o que a gente chama de ficha técnica. Ficha técnica, eu coloco as minhas preparações, ficha técnica de preparação, eu coloco todos os insumos que eu vou utilizar naquele prato. Vou colocar um exemplo. Eu vou fazer um arroz branco. O que eu utilizo no arroz branco? Alho, tá lá, alho. O próprio arroz, água, sal. E vou colocando a quantidade, a quantidade que eu vou utilizar, né? Para determinado 1 quilo de arroz. Né? O que eu vou precisar para produzir 1 quilo de arroz? O arroz, você tem 1 quilo de arroz, ele geralmente 2,6 kg, ele rende 2,6 kg. Então, tudo isso é anotado. É como um trabalho mesmo de laboratório. Se eu vou servir 1 quilo de assado de panela, e aí eu vou lá na parte dos insumos, eu coloco o que eu preciso para produzir 1 quilo de assado de panela. E aí está lá especificado tudo que eu uso, certo? Como são pratos que eu já tenho um costume, eu tenho catalogado o que eu vou usar, né? Um bobó de camarão, os insumos do bobó de camarão. Esse é um planejamento de uma cozinha industrial, certo? A ficha técnica, ela tem essa função de que, se, por exemplo, eu, Ana, cozinheira, não for trabalhar, se eu cair dura ali, não voltar para a cozinha, o outro cozinheiro que está ali, ele vê a ficha técnica e ele sabe produzir, ele sabe como preparar, ele sabe como organizar. A ficha técnica é uma ferramenta dentro da cozinha, ela é a base do planejamento, porque é a partir dela que eu vou fazer a minha lista de compras, porque eu vou saber o que eu vou usar, eu vou saber como me organizar em quantidades, porque está lá escrito o que eu preciso. Agora, claro, como é que eu, Ana, sei que vai render 1 quilo de arroz, rendeu 2,6 kg? Porque eu já fiz esse teste. É como realmente um trabalho de laboratório mesmo. Você vai fazendo, vai anotando. Peraí, o gosto ficou assim porque eu coloquei 100 gramas de cebola. Então, são 100 gramas de cebola. Faltou cebola, então eu tenho que ir lá colocar 200. E aí tudo vai sendo registrado, vai sendo anotado. Esse é o planejamento de uma cozinha industrial, a ficha técnica. Essa ferramenta, ela é a base de qualquer planejamento de cozinha. Essa é como eu me organizo, porque eu ainda tenho as minhas fichas técnicas, inclusive chegaram um dia desse aqui, que eu pedi porque todas as minhas coisas ainda estão no Ceará. Então, vai chegando de pouquinho. E aí chegaram minhas fichas técnicas e aí eu me baseio por elas.
Mais perguntas? Vocês querem ver o vídeo? Pode colocar o videozinho que eu fiz? A Thalita Acho está que com a mão a levantada. Thalita está com a mãozinha levantada, Thalita. Oi, Ana, bom dia. Oi, Ana, bom dia. Bom dia. Esse suco que você faz de abacaxi, minha cabeça eu penso assim, deve ter alguma farelo, né? Aí coa depois? Você coa sim, porque senão não consegue tragar. Tem que coar sim. Tá. Boa tarde, pessoal. À tarde porque eu estou gravando esse vídeo agora, sexta-feira. São 3 horas da tarde. E eu vou mostrar para vocês uma das sugestões de aproveitamento integral dos alimentos, como a realidade dentro da minha cozinha, né, do que eu estou fazendo, é uma das sugestões. Porque, como eu falei antes para vocês, existem várias formas de se aproveitar integralmente o alimento. Uma das que eu utilizo, né, e que agora eu vou mostrar, como eu estou sozinha na cozinha, eu sou sozinha na cozinha, então estou fazendo esse videozinho bem amador, sozinha, e eu vou mostrar, já não deu para filmar eu cortando, descascando, mas vai dar para mostrar os alimentos descascados já e as casquinhas aqui separadinhas, que eu vou mostrar para vocês e falar o que eu faço com essas aparas. Esses aqui são os produtos que eu vou usar, né, para o cardápio do sábado. E eu faço todo o mise en place na sexta. O mise en place na cozinha é o pré-preparo, né, deixar tudo cortadinho para no sábado, ou enfim, o mise en place é o pré-preparo dos pratos, né? Então a gente higieniza, descasca e depois corta. Aqui ainda não está cortado. O que eu vou me ater aqui com vocês é mostrar a cenoura, o pimentão, eu tiro toda aquela parte de dentro do pimentão, as aparas do pimentão, a cebola descascada, a pimentinha de cheiro e o tomate, e a cebola roxa. Aqui estão as cascas da cebola roxa, cenoura descascada, as cascas da cebola branca, as aparas do pimentão, as aparas da pimentinha de cheiro e as cabecinhas do tomate. O que é que eu vou fazer com tudo isso, né? Com todos esses restos. Vou colocar dentro de uma panela e vou fazer um excelente caldo de legumes, que tanto pode ser congelado, para você usar num arroz, ou você usar num próprio frango ao molho, numa carne ao molho. No meu caso, eu vou embebedar o pão, porque eu vou servir um vatapá. Então, vai ser o que eu vou deixar o meu vatapá de molho. Mas, no caso, fica sendo um caldo de legumes. Então, gente, aqui tá todas aquelas aparas, todos aqueles talinhos e cascas estão aqui dentro da panela. E daqui vai sair um excelente caldo de legumes para você fazer, usar nas suas preparações. Nada contra a quinó, arisco, mas tá aí, ó, um caldo de legumes natural, totalmente feito de aparas, cascas, talinhos e até umas sementes, tá bom? Quando começar a ferver, eu faço outro vídeo. Aqui, gente, ó, esse aqui é o caldo, certo? O caldo de legumes com as aparas. Eu tempero, certo? Esse caldinho. Eu coloco um pouquinho de folha de louro. Eu boto umas folhinhas de louro e um pouquinho de pimentinha do reino para cozinhar junto com as aparas desses tubérculos, né? No caso da cebola, do legume, no caso da cenoura, enfim. De todas essas aparas que estão aqui dentro, de todos esses restos, dessas partes não convencionais que estão aqui dentro cozinhando, eu ainda tempero um pouquinho
para depois guardar e congelar. Pode congelar, como pode colocar na geladeira, se for usar logo em seguida, né? No meu caso, eu vou usar logo, e eu não coloco nem na geladeira. Ele quente mesmo, eu vou embebedar meu pão para ficar de molho para fazer um vatapá. E assim foi feito o vatapá. Ai, que delícia! E pão, gente, pão, adormeceu o pão, não comeu pão, o pão ficou ali, né? Vatapá, gente, vatapá, um pãozinho, o vatapá é feito do pão adormecido. É uma forma também de se aproveitar, né? Esse alimento. Muito interessante. Eu fico até com vergonha, porque, gente, eu desperdiço mesmo, que eu acho que eu jogo bastante coisa, eu descasco e eu faço o caldo. Olha que coisa, eu faço o caldo de legumes, né? Mas eu não aproveito, por exemplo, eu descasco a cenoura para usar no caldo e não uso o descascado, né? Ai, foi ótimo. Saber, né? É rico. É Muito um rico. e ele quente mesmo, assim, se não for usar logo, né? Ele quente mesmo já pode ir para a geladeira ou então já direto para o congelador. É aquilo que eu falei. Porque como a minha cabeça é da cozinha industrial, da cozinha profissional, que é diferente da nossa casa, tudo meu é baseado no que a vigilância, né? O que a segurança alimentar, né? Tudo é baseado na segurança alimentar. Então, eu acabei aqui, tá quente, não deixar 30 minutos exposto à temperatura ambiente, vai direto para o congelador. Ah, tá. Gasta mais um pouquinho de energia, mas não vai estragar o congelador, não vai estragar a geladeira. Antigamente a gente tinha isso, né? Não tem que deixar esfriar, porque senão vai. Hoje em dia a tecnologia dos refrigeradores, das geladeiras, ela comporta. Só realmente ela vai aumentar um pouquinho a energia. O consumo, né? Mas é melhor garantir a saúde, né, da gente e do consumidor do que você expor um alimento a mais de 30 minutos em temperatura ambiente, não pode. Né? Tem que ser logo resfriado ou congelado, que é uma forma também, dentro do nosso universo de aproveitamento alimentar, esses cuidados no armazenamento, né, na manipulação e no armazenamento. A Michele levantou a mãozinha, depois a Thalita. Michele? Eu tenho uma dúvida com relação à parte do congelamento. Aí eu pego esse caldo e coloco naquelas forminhas de gelo, ou você coloca tudo junto? Como é que faz para depois para temperar, né? Usando ele. Isso. No caso, tem pessoas que já colocam na forminha de gelo. Por quê? Porque é um consumo, você tem que fazer conforme o seu consumo. Né? Eu não sei como é na sua casa, por exemplo. O meu, no caso, é porque eu sirvo almoços, né? Então, o meu eu não posso colocar em forminha de gelo, porque não vai adiantar. Agora, se você, por exemplo, não, eu só quero um pouquinho para temperar, né? Então, aí você coloca nas forminhas de gelo, ou pode ser num pote maior, né? Que se você vai usar todo, dependendo do que você vai utilizar. Como eu falei, por exemplo, a água, usar esse caldo para o arroz, né? E você vai ter que medir o quanto é que você vai utilizar, né? Eu coloco as forminhas de gelo, não acontece, porque as minhas coisas são todas muito grandes, tem que ser em tupperwares, mas pode ser na forminha de gelo, sim, dependendo do seu consumo. E a proporção, por exemplo, aquele caldo da Sadia, ele é mais salgado que esse caldo, né? Aqueles caldinhos prontos, assim, aqueles tabletes. Sim, aquilo é puro sódio. Aí a proporção eu usaria um pouco mais, né? Do caldo natural. Sim. Né? Na verdade, não tem nenhum sal. Ali ele é tá. rico Você botou um temperinho, né? Eu coloco um temperinho. Eu tempero ele para ele virar Mas aí eu tempero sem sal. Ah, tá bom. Obrigada. Tudo nas preparações da cozinha, o sal é o último. A última coisa que eu coloco é sal. Porque vai tomando sabor, né? E o sal, ele, na verdade, é um realçador de sabor. Né? A função do sal é essa, ele realçar o sabor do alimento. E conservar. Aqueles tabletezinhos já prontos, ele é puro sódio. Porque ele precisa manter conservado aquilo ali, né?
Nesse caso, Mimi, que eu acho, você substitui, por exemplo, você vai usar no arroz, vamos supor, uma xícara de arroz, uma de arroz para duas de água. Aí você usa as duas de água do seu caldo, entendeu? Eu acho que a proporção é substituir a água normal que você ia colocar por esse, né? Vai fazer um risoto, né, Ana? Vai fazer uma sopa. Aí você usa a proporção, em vez de usar água sozinha, você usa do seu caldo. A Ah, entendi. proporção que você já ia usar, entendeu? Eu acho que é assim, né, Ana? Exatamente, é dependendo do que você vai utilizar. Por exemplo, na cozinha, eu preciso de 2 litros de caldo de cabeça de camarão. Aí eu boto 2,5 litros de água, porque ele vai reduzir, né, no cozimento. E aí eu tenho 2 litros de caldo de camarão, porque eu utilizo 2 litros, porque eu faço 3, 4 quilos de arroz, né? Cru. Cru. Então eu preciso de bastante arroz. Então, assim, dependendo, é a proporção mesmo. Mas aí, para é uma pessoa, né? Você coloca 50 gramas ali de arroz cru, porque ele vai render praticamente o triplo disso aí. Thalita, Só para perguntar, quanto tempo eu posso manter esse caldo na geladeira e no congelador? Na geladeira, eu coloco um dia. Eu só digo que se pode, tudo na geladeira para mim é um dia. Agora, no congelador, congelamento até um mês, você pode deixar ele congelado, que ele está lá. Ele está. Congelamento tem coisas que se congelam 3 meses, 6 meses, né? Cada alimento ele pede um tempo, né? Um tempo adequado. Esse caldo eu deixo um mês no congelador e ele tá ok. Agora, descongelou, não se congela de novo. Congelamento, eu acho ele maravilhoso na cozinha, inclusive entra no aproveitamento, né? É a forma mais segura de se manter o alimento, né? É o congelamento. Existe uma técnica que a gente tem na cozinha chamada branqueamento. Branqueamento, a gente pega a gente faz muito com legumes, porque eu não posso congelar uma batata crua, por exemplo, porque na hora que eu tirar ela de dentro do congelador, ela não está boa. Mas eu posso fazer essa técnica, usar a técnica do branqueamento, que é você cozinhar o legume, ou uma fruta, ou um brócolis, até maçã dá para fazer branqueamento. Você dá você na hora que ela está fervendo a água, você desceu a cenoura, a batata, não deixa cozinhar muito. Ele cozinhou necessário para ela ficar molinha, né? O dente. Eu tirei e dei um choque térmico numa água com gelo. E daí o cozimento parou, né? O cozimento, o alimento ele continua cozinhando um pouquinho porque ele está quente, ele mantém a temperatura ali. Então, eu dei o choque térmico para o alimento parar de cozinhar e vou direto para o freezer, direto para o congelador. Ali, esse brócolis, essa batata, ela passa um mês congelada e tá ok. Depois da técnica do branqueamento. É uma técnica que se tem que, inclusive, infelizmente, né, em tudo que a gente, todos os setores, tudo na vida, sempre tem aquelas pessoas que fazem a coisa errada. Tem gente que faz isso com camarão, e aí pega camarão cinza, faz essa técnica, o bicho, é claro, todo camarão ele muda de cor e diz que é camarão rosa do mar e cobra bem mais caro. Por isso que eu não confio em comprar camarão congelado de supermercado a quem afirme que tem empresas que fazem isso. Faz a técnica do branqueamento e vende muito mais caro porque o camarão ali mudou de cor, né? E vende camarão congelado como se fosse. Não sei que empresa, não sei, mas dentro, né, da gastronomia, a gente sabe que acontece isso e por isso que o produto fresco é o mais confiável. Comprar produtos frescos é fundamental manter a qualidade. Agora, comprei o produto fresco, eu sei que eu estou fazendo isso, eu estou congelando na minha geladeira, eu estou congelando, então, ok, eu posso fazer. Posso fazer com cenoura, posso fazer com batata, posso fazer com brócolis, posso fazer com maçã, né?
Técnica do branqueamento dá para fazer, inclusive, com mais coisas, não só legumes, verduras e frutas, dá para fazer também com outros alimentos, né? Mas, no caso aqui, como a gente está, né, voltado mais para esse tipo de alimentação, dá para se fazer. E dá legal. Congelamento é uma técnica de conservação que é ok. Mais perguntas? Nenhuma? Nenhuma? O pessoal está acanhado. Não temos perguntas nem mãozinhas levantadas. Você falou, eu tenho uma outra pergunta. Eu falo muito, Ana. Eu gosto. Você falou de alimentos de época, né? Para a gente poder selecionar. Eu sempre tenho dúvida assim, qual é o alimento que é de época? Por exemplo, banana. Banana, eu vejo sempre banana. Banana é de época o ano todo. Onde que a gente pode ver isso? Assim, é na internet, esses alimentos de época. Na internet, né? Porque também ninguém precisa conhecer, né? Todo, mas deixa eu falar aqui para você, já que você tocou nesse assunto. Vamos lá. A gente está no mês de junho, né? Olha nossos alimentos de época desse mês, gente. Abóbora, acelga, alface, alho, batata doce, brócolis, chuchu, inhame, mandioca, rúcula, salsa, tomate, abacate, banana maçã, banana prata, laranja pera, limão, maracujá, melancia, coco, tangerina. Nesse mês de junho, é bacana a gente observar porque é exatamente o mês do São João, né? Então, é da colheita do milho, né? Da abóbora, que a gente explora muito isso, a gente vê, é bem aparente o que é da época de junho, né? Porque a gente tem essa comemoração bonita, que inclusive é dia 24, né? Essa semana, o dia de São João, e é o mês mais gostosinho. E na verdade, cada região, né, explora, mas são os mesmos produtos. Você vê que é sempre o milho, né? Sempre a batata doce está muito presente, a abóbora está muito presente. Então, assim, eu realmente de épocas eu tenho que ter essa listinha aqui, né? Porque eu não sei, nem trabalho com agricultura, assim. A gente vê no supermercado sempre banana, né? Que aí eu já vou entrar nessa questão da agricultura, porque a gente desenvolveu, né? A gente, né? Tem técnicas desenvolvidas, né? Que você tem alimento, por exemplo, morango. Morango era uma fruta que eu morava em Fortaleza, né? Eu tinha que vir a Brasília em setembro para comer morango, porque a gente não tinha morango lá em Fortaleza. Hoje em dia tem morango durante o ano inteiro. Quer dizer, modificaram de um tanto, né, a terra que você consegue produzir morango o ano inteiro. Só que aí nessa questão eu não vou entrar, né? Que aí eu deixo até para quem vai dar oficina de compostagem, de agroecologia, né? Até que ponto isso é saudável para a terra. Por isso aquela nossa responsabilidade, o consumo consciente. Eu vou preferir produtos de época exatamente para que não se agrida tanto a terra, já que a gente está, né, discutindo a Semana do Meio Ambiente. Né? É necessário que as pessoas tenham essa consciência, esse consumo, a consciência na hora de consumir. Então, se eu sei que esse alimento é daquela época, eu vou fazer de tudo para consumir aquele alimento, porque a agroecologia ela vem exatamente mostrar isso para a gente. Gente, respeitem a terra, respeitem o tempo da terra, né? A gente está conseguindo produzir batata o ano todo, a gente consegue produzir porque é a monocultura, são os grandes, é a grande produção de alimento para exportação, né? Para que enfim, é uma questão bem delicada, né? Eu tenho meu posicionamento sobre isso, a respeito disso, mas se faz necessário porque a instância é bem maior, né? A gente
valorizar a pequena produção, o agricultor familiar, né? Porque eles estão, inclusive, as sementes crioulas, que são as sementes que não foram ainda geneticamente modificadas, são pouquíssimas. Existe banco de semente crioula, porque modificaram tanto as sementes, né, para se produzir o ano todo, que a gente está tendo que ter banco de semente crioula para que não desapareça aquele produto, sabe? Aquela batata, aquele milho, porque já é um milho tão transgênico que a gente já não tem mais o original. E aí tem um grupo de pessoas em todo o Brasil que tem, aliás, não só no Brasil, eu fiz uma viagemzinha à Argentina uns anos atrás, que também lá tem esse mesmo movimento, né, de preservar as sementes crioulas. Mas é isso. A Nádia está com a mãozinha levantada. Nádia? Oi, meninas. Ana, só para complementar a pergunta da Vanessa, eu diria também o seguinte: se você está num supermercado ou numa feira e não consultou o que é o produto daquele mês e tal, eu considero que o preço é muito regulador. Aquilo que está muito mais caro, com certeza, não é o legume, nem a verdura, nem a fruta de época, né? E outra coisa que eu diria, completando Ana também nesse aspecto, hoje está tão difícil da gente identificar o que tem de época por conta de enxertos. Eu tenho uma jabuticabeira na minha casa que dá praticamente o ano inteiro, e ela foi enxertada. Então, aquela fruta de enxertada, ela dá várias vezes em momentos diferentes. A mesma coisa meu limão siciliano, que está lá carregadinho, e esse primeiro semestre ele deu o tempo inteiro. Então, hoje está difícil da gente regular. E outra coisa também que eu acho importante considerar é a gente levar em conta as frutas regionais mesmo, as coisas regionais. O preço da maçã aqui em Brasília é um, lá no sul é outro, da pera aqui é um, lá é outro. O cupuaçu, que é uma fruta amazônica, lá em Manaus tem um preço, a polpa pura aqui em Brasília é 4, 5 vezes mais cara. Então, né, a gente procura se regular com o que se oferta aqui, né, com tantas coisas do Cerrado maravilhosas, como o exemplo que você deu, a castanha de Baru. Aqui tem, eu acho bem interessante que tem uma de picolé, eu acho, uma sorveteria, Frutos do Goiás, que ele trabalha exatamente só com as frutas regionais, né? E a questão de ser mais caro, ofertado mais caro, é o transporte, né? O transporte, ele encarece, assim, o produto muito, por exemplo. O alho, aqui no Centro-Oeste, ele tem um preço maravilhoso, mesmo eu acho engraçado que tem gente que diz assim, nossa, mas está caro. Eu digo, gente, está caro um alho descascado por R$12 o quilo, a gente lá no Ceará paga 30, R$30. E aí eu descobri que o meu fornecedor lá do Ceará, né, lá no Ceará desse alho, quando eu vim para cá, que ele foi perguntando, nunca mais pediu e tal, eu digo, porque agora eu estou morando em outra cidade, né, eu voltei para Brasília, aí ele disse, você então aí está perto do nosso alho, quer dizer, o melhor alho, o melhor solo para alho é de Cristalina, né? E aí eles levam lá para o Ceará, quer dizer, é por isso que aqui é tão mais barato. Lá é caríssimo, né? Então tem produtos que lá são caríssimos e que aqui é super barato. E tem produtos que, por exemplo, o feijão verde lá, que a gente paga R$9 num quilo de feijão verde, vocês pagam quase 40. É muito assim, né? É como transporte, né? E o seu exemplo do alho é um exemplo peculiar. Eu conheço, por um acaso, o maior exportador de alho do Brasil, porque a produção de Cristalina não dá conta. E tem uma produção em Pernambuco também, e não dá conta. A maior parte do alho que circula no Brasil é importada. É importada, por incrível que pareça. Gente, mas é importada porque a gente produz, a gente exporta e aí importa o nosso próprio produto, tá vendo? Mas vem de fora, vem de fora. A maior parte do que circula aqui vem da Argentina, vem de fora, entendeu? Eu também fiquei surpresa, mas
É isso, a gente não sabe, né, da onde vem e tal. Mas acho que a Michele tem uma pergunta também, né, Mi? Bem interessante. Ela vai te fazer. É pergunta de leigo, que não sabe as coisas de cozinha, mas é porque eu tenho dificuldade dos alimentos que eu posso, por exemplo, assar com casca. Eu conheço só a abóbora e a batata doce. Eu queria algumas dicas nesse sentido. E a batata inglesa pode assar com casca, a cenoura pode, você não precisa descascar a cenoura. Aquela história, sempre cuidado com a higiene. Então, depois que higienizou, depois que deixou de molho no hipoclorito, né, no mínimo lá, 10 minutinhos no mínimo, vamos colocar 20 minutos ali, depois que tirou, lavou, aí você pode colocar com casca. Ó, dá para você fazer preparações com casca de chuchu. Até casca de chuchu. Eu realmente não uso, porque tem às vezes tem aquelas, é como espinhos. Uns espinzinhos, Eu não acho agradável, mas tem receitas com casca de chuchu, né? Mas tem uma infinidade de coisas. Cenoura, batata inglesa, né? Batata doce, e um monte. Eu fazia lá no restaurante um bife de casca de banana. E aí a Nádia falou do multiprocessador, eu higienizava a casca, né? Eu tirava só aquela partezinha pretinha, que é da ponta, né? Da banana, porque ela para não ficar, não conseguia aproveitar, porque ela realmente ficava meio no dia que eu coloquei, ficou meio intragável. E eu batia no multiprocessador com os temperinhos, cebola, alho, como se eu fosse fazer mesmo uma carne, né? Mas ao invés da carne, a da almôndega, por exemplo, da carne moída, eu fazia com a banana, com a casca da banana. E servia com uma maionese de abacate. Nossa, mas era assim, eu fui atender o pedido de umas pessoas vegetarianas, dos clientes vegetarianos que almoçavam lá e queriam mais do que salada, porque o vegetarianismo, até o veganismo, eu não entro muito na questão do veganismo por muito respeito ao movimento, que é uma filosofia, um movimento bem maior. E na minha cozinha entra frango, entra carne, entra animal. Mas esses vegetarianos pediam e aí eu comecei a fazer esses pratos, né? Esse bife de casca de banana, mas foi um sucesso tão grande, e aí foi uma briga, porque os vegetarianos, a gente chega aqui para almoçar, aí esse povo carnívoro já comeu as nossas opções, a gente está pedindo para fazer, e eles estão comendo nossas opções. Eu digo, calma, eu vou guardar quando vocês chegarem, eu volto no salão. Mas esse bife de casca de banana eu aprendi a fazer lá em Alter do Chão, lá no Pará. E você substituir a carne. Você tempera como se fosse fazer uma almôndega, mas ao invés de botar a carne, você bota a banana que você triturou no multiprocessador, a casca. E fica 10. Carnívoros e vegetarianos comem. A gente tem uma mensagem aqui no chat que diz assim: o consumo consciente é respeitar a estação própria de cada safra de frutas e outros alimentos que naturalmente não têm o ano inteiro. Concordo com você. Oh, que coisa boa saber que estamos todos conectados na mesma ideia, né? Do respeito à terra, o respeito pelo ciclo do alimento, né? Isso é tão importante, é aquela história que eu volto lá no começo do Roberto da Mata, né? Que como a comida ela está repleta de significados, né? Então, o que eu consumo fala sobre mim, né? O que eu como aquela assim, você é o que você come, né? Inclusive, meu menino, quando ele era gordinho, e né, quando ele era menor, hoje ele tem 18 anos, é todo vaidoso, ele é magrinho. Mas naquela época ele ficava, a gente é o que a gente come, então eu sou massa, porque ele adorava o carboidrato. Então a gente é o que a gente come, né? A gente precisa, é urgente, porque a gente precisa dessa ideia e levar para frente. Está sendo tão rico isso para mim. Eu nunca tinha feito nenhuma oficina, gente, mas está sendo muito rico, porque essa troca e saber que as pessoas estão tendo essa abertura, né, de visão da terra,
do meio ambiente, desse respeito do ciclo do alimento. O alimento fresco é o segredo da gastronomia. Você quer ter um bom prato? É o alimento fresco, né? Eu brinco que quando eu me aposentar, eu vou ter um bistrô na praia, que a minha preocupação vai ser na hora que o peixe chegar, que vai direto do pescador, já vai para a panela. Então, é esse o segredo, né? Que não tem segredo, na verdade. É você consumir o alimento fresco, comprar. Ô, Ana, umas colegas estão perguntando aqui qual é o endereço, o local onde você serve o almoço. É lá na 216 Norte, né? Você pode falar um pouquinho? O pessoal tá perguntando aqui no chat. Assim, eu tenho uma tenda, né? Que foi bem inusitada, assim, me permite contar rapidinho a história. Eu cheguei em Brasília ano passado, né? Eu passei 27 anos, eu saí daqui quando criança, né? Que minha mãe foi transferida, e a gente morou, minha mãe ainda mora, né? 27 anos no Ceará. E eu dizia que eu não ia voltar para Brasília, porque eu não conseguia viver longe do mar mais, porque eu cheguei lá com 10 anos de idade, então 27 anos é uma vida toda, né? Dentro do Ceará. E aí, ano passado, meu pai faleceu, foi uma coisa repentina, e não foi Covid, nada, foi... Ninguém sabe, na verdade, porque ele foi encontrado. E aí eu vim às pressas para enterrar meu pai e voltar para Fortaleza, voltar, inclusive, para o restaurante, voltar para toda aquela vida, e eu acabei ficando. Eu acabei ficando e fui para resolver uma coisa e outra. E aí uma colega me levou a essa feira da agroecologia, lá na ponta da 216 Norte, que eu me apaixonei pela feira, porque é uma feira que ela tem lançamento de livros, ela tem toda uma pegada, né, como bem político, né, é um ato político aquela feira, tá ali, né, e eu adorei, assim, eu fiquei encantada e vi que não tinha comida, não vendia comida lá, só vendia tapioca de manhã, mas não tinha almoço. E aí, numa conversa, essa colega disse assim, vamos vender churrasquinho lá na feira de brincadeira. Aí eu digo, churrasquinho? Não, mas por que não vender o almoço naquela feira, né? Já que ela é tudo que eu acredito, a agroecologia, né? O pequeno agricultor, tem toda uma pegada ali que é exatamente o que eu acredito. E dentro, na minha graduação de gastronomia, eu tinha feito um projetinho, que foi a apresentação de uma cadeira da faculdade sobre ligar, isso há 8 anos atrás, né? Não se falava muito em produtos do agroecológico, da agrofloresta, falava só sobre produtos orgânicos. E aí eu fiz um projetinho que era um aplicativo que ligava os pequenos produtores aos consumidores, né? Seria um aplicativo de celular, e aí eu tinha que mapear, ia mapeando, enfim, e apresentei. E aí, quando eu vi a feira, eu digo, é exatamente o que eu imaginei num ambiente virtual, né, na época da faculdade, ele está acontecendo aqui ao vivo e a cores, porque não tem atravessador, né? O produtor sai lá de Planaltina, sai do Lago Oeste, e ele vai vender aqui, né? E aí foi quando eu me apresentei, a primeira resposta foi não, não pode vender almoço, mas, né, eu cheguei, eu digo, não, você não está entendendo, porque eu também precisava, para ficar em Brasília, eu precisava trabalhar, né? Eu digo, não, moço, você não está entendendo, eu preciso trabalhar. E aí eles acabaram me permitindo, depois que eu apresentei, fiz toda uma apresentação e tudo, eles me permitiram vender, né, almoço, mas que eu não levasse carne bovina. Foi o pedido de um dos organizadores, que eu não levasse carne bovina, porque, né, o movimento da feira, as pessoas têm muito veganos, tem pessoas que frequentam a feira que são muito veganos, e aí eu pensei, poxa, frutos do mar, né? Eu estou chegando do Ceará, é o que eu, né, sei fazer, e aí eu vou oferecer uma coisa que ninguém faz, né? Que é frutos do mar. E aí foi frutos do mar e pratos vegetarianos, é o que eu sirvo lá todo sábado. E acabou que virou até um folclore, porque inventaram que eu sou baiana e saíram espalhando na quadra, baiana, a menina é baiana. Eu, gente, eu não sou baiana. Aí os baianos começaram, você é da onde da Bahia? Gente, eu não sou baiana. Eu nasci aqui na L2 Sul. Eu morei muitos anos no Ceará, mas eu não sou baiana. Mas até hoje tem gente que chega lá, olha a menina baiana.
menina baiana chegou. E daí, como é que eu faço? Eu faço o almoço no sábado de manhã, né? E é uma correria. Coloco dentro dos richôs, né? E acondiciono até o caminho da feira, eles vão no isopor. E aí lá eu monto a tenda, a partir de 11h30, eu chego 11h30 e monto rápido a tenda, porque é a feira que está acontecendo desde as 6 da manhã. Então, como eu levo, né, o almoço, eu chego lá às 11h30. Estou até fazendo um esforço enorme para chegar um pouquinho mais cedo. Mas aí eu monto, e aí já monto os richôs, já ligo os richôs, já continua mantendo a comida quentinha lá, e aí eu vou servindo. Tem gente que almoça lá, todas as embalagens são para viagem, né? Porque quando veio o lockdown, eu fiquei servindo somente para viagem, e acabou ficando as embalagens somente para viagem, mas tem muita gente, porque como a feira agora voltou, né, as pessoas... Tem muita gente vacinada, então voltou ali a circular, teve lançamento de um livro agora no sábado, aí já está voltando a ter música, quer dizer, sempre tem discussões, né? Discussões políticas, em debates e tudo que acontece lá nessa feira da Ponta Norte, que já está virando assim, é uma saída que se faz bem cultural a feira. E eu estou lá com almoço a partir das 11h30 e sempre eu mudo o cardápio. Então, assim, camarão, sempre vai ter camarão, mas aí eu faço camarão durante o mês, bobó de camarão, vatapá de camarão, né? Eu vou mudando, né? Peixe, sempre vai ter peixe, mas aí o peixe eu também vou mudando. E o vegetariano também sempre tem que ter, que é o que sai muito, né? Porque tem muita gente lá que frequenta, que acredita, né? Que não gosta de matar os bichos e tudo, e aí eu sou carnívora, né? Por isso que eu falo muito, eu não chamo... quando eu levo prato vegetariano, tem pratos que eu levo sem nenhuma proteína animal. E aí tem uns que falam, fala logo que é vegano. Eu digo, não vou falar isso, porque dentro da minha cozinha entra animal, né? E inclusive, eu sou aquela cozinheira, tem um chefe que diz assim, para honrar a morte desse bicho, eu tenho que fazer o melhor prato possível dele. E eu super concordo com ele. Eu sou uma cozinheira que, para honrar a morte daquele bicho, eu tenho que fazer um prato espetacular, que as pessoas comam e gostem e se sintam bem, né? Porque comida é reconfortante. É tão bom você comer bem, né? E a gente fica feliz. E eu fico feliz de fazer as pessoas felizes com uma boa comida. A Thalita parece que tem uma pergunta, né, Thalita? Mais uma observação. Também, quem não conhece, né, a feira, além dos pratos da Ana serem deliciosos, ela vende num preço bem acessível, assim, que frutos do mar por aqui é muito difícil você achar ainda mais um preço acessível, né? Mas é bem bacana, quem quiser conhecer. Oh, tá, obrigada. E aí, por exemplo, a Thalita agora falou um negócio né, interessante. Eu falo muito e repito que é a democratização da alimentação. Então, vai continuar sendo sempre acessível, porque eu vejo realmente que para comer frutos do mar aqui em Brasília é caríssimo, né? Assim, e tem os restaurantes já, Coco Bambu, né? O Nau, acho que Mangai também serve, enfim. Tem aqueles grandes restaurantes que é realmente são ótimos, né? Mas tem um preço bem elevado. E eu acredito que eu estou conseguindo fazer essa democratização mesmo, que as pessoas tenham esse acesso, vai comer frutos do mar, e eu brinco assim, gente, vamos fechar o olho, vamos fingir que a gente está na praia, na feira, já está assim, né, no meio de muito verde, então vamos fingir que o mar está logo ali, o pessoal aí realmente aí acabou criando essa brincadeira e tem agora essa cultura, né, do peixe, dos frutos do mar, num precinho... Enquanto der para manter, eu vou manter, e a democratização da alimentação. Mais perguntas? Não achei mais nada no chat. Tem umas colegas que estão falando que se morasse em Brasília, com certeza ia conhecer. Tem uma outra colega que é de Alter do Chão? Eu achei interessante, falou minha terrinha.
Oh, sua terra é maravilhosa. Aliás, o É Pará. Santarém, é de Santarém, que é bem próximo, né? Bem próximozinho de. Acho que são 30 quilômetros, né? De distância. Eu acho que dá menos. Dá menos? Eu lembro que é bem pertinho. É A uma gente coisa bem rápido, né? E aí tem alguém que. É 28 quilômetros, a colega está dizendo, que é de Santarém, né? O Arthur está disponibilizando aí para vocês assinarem a lista de presença, está no chat também para quem não assinou, né? E aí, essa pessoa lá eu não sei se ela está sem o. Eu vou reproduzir aqui a pergunta dela, falar um pouquinho daí da Alter do Chão. Tá pedindo, né? Que você comentou que você aprendeu essa receita da casca de banana lá em Alter do Chão. Como que foi a sua ida até Alter do Chão, né? Alter do Chão maravilhoso, aquele paraíso, porque Alter é um paraíso. É, Eu sou suspeita que eu gosto muito do Pará. Eu sou apaixonada pelo é, Pará. É a minha ligação aqui com o Pará, essa daqui a aliança, é o que eu fiz lá. Eu fui abençoada na Lagoa de Algodoal. Não sei se a companheira conhece Algodoal, essa a paraense, né, lá de Santarém. Mas eu sou apaixonada e todo ano é porque veio a pandemia, né? E aí a gente não, eu tô quietinha sem viajar. Mas assim que for liberado, tiver todo mundo vacinado, o primeiro lugar que eu vou é para o Pará, né? Para a ilha de Algodoal. E aí, numa dessas idas ao Pará, eu pensei, poxa, eu só vou para Algodoal, eu preciso conhecer o que é Alter do Chão. E tem uma colega que mora lá, né? E eu vi que tem. Eu fiquei mais que eu aprendi lá porque tem um pessoal bem alternativo e eu fiquei junto com eles. E aí eles é que são super naturalistas e tal. E aí trabalham, né, nessa ideia de aproveitar ao máximo os alimentos, né? E daí eles me ensinaram, eu aprendi lá por isso. É muito bonito, altera as rodas de carimbó. Inclusive, eu completei meus 30 e poucos anos, eu fiz lá em Alter. Foi numa roda linda de carimbó. Conheçam, vale a pena. Muitos passeios lindos. E tem um restaurante de um chefe, aliás, os chefes que eu admiro muito, o Tiago Castanho, que é do Pará, né? E tem a Casa do Saulo, que num desses passeios vale muito a pena ir, porque é um chefe muito competente, que eles têm essa ideia de valorização do produto local. Tiago Castanho, o irmão dele, esse do Saulo, eles têm essa valorização da cultura paraense, né, do que eles têm, porque o Pará é riquíssimo. Se tem produtos que são uma culinária, uma gastronomia rica, eu vejo a paraense uma das mais. Eu digo assim, comida mineira e comida paraense, para mim, são as Ana, né? No meu gosto. Primeiro a mineira e depois a paraense. É bem bacana. E essa valorização que eles têm pela terra deles, pelo produto deles, é muito bacana. Se todo mundo conseguisse fazer isso, né, ia ser tão rico o nosso Brasil. Aliás, é rico, né? É muito rico. Cabe a gente agora valorizar o que a gente tem, gente. Vamos consumir o que a gente tem e cada região oferece. é verdade. Gente, mais alguma pergunta? Gente, acabei que eu falei, me equivoquei. O que está no chat, além, lógico, tem o registro da frequência, né, da presença, mas a gente acabou de disponibilizar também no chat a avaliação desse evento, tá bom? São 2 links. Alguém tem mais alguma pergunta? Ana, você quer falar alguma outra coisa? Não sei se você preparou alguma outra coisa para poder estar compartilhando. A Thalitinha levantou a mão. Thalitinha? Não, eu só queria saber se tem mais vídeo. Ai, não. Ah, Foi a primeira vez que eu fiz vídeo falando alguma coisa da minha cozinha. Eu preciso comprar uns aparatos que eu já sei que existem, esses aparatos tecnológicos para se fazer vídeo, e eu vou acabar seguindo a sugestão que tem um dos organizadores da feira,
o Lacerda, que ele fica brincando comigo, dizendo que eu tenho que ser tiktokers, que eu tenho que fazer essas produções e colocar no TikTok. E eu digo, meu Deus, eu nunca dei, nunca fiz isso, né? E esse foi o primeiro vídeo que eu fiz. Mas eu vou fazer mais vídeos, ó. Eu tenho que agradecer muito a vocês, muito esse convite, né? Eu vejo que, como eu falei para o meu filho, né, que ele está com 18 anos, e aí eu falei assim, meu filho, é tão importante a gente estar sempre ligado ao estudo, né, porque a cozinha é muito operacional, né, essa parte do fazer e tudo, e eu vi que eu estava nessa correria, né, de compra, porque, tem um detalhe, quarta e quinta eu faço delivery, então, além da cozinheira, eu sou entregadora, então, assim, a minha vida é assim, é na correria. Mas eu estou muito feliz porque o restaurante é maravilhoso, ter um quadro de funcionários é maravilhoso, chefiar uma cozinha é maravilhoso, mas é extremamente estressante, porque você lidar com ali o ser humano e você tem que dar ordens, e aí às vezes a ordem não é seguida da forma que foi dada, e aí você fica naquele estresse, né? Enfim. E agora eu estou sozinha, né, na cozinha, mas estou muito feliz, porque o estresse assim, é infinitamente, é quase zero, né, em relação a isso, porque se até a forma de lavar a panela é a forma que eu lavo e que eu acho que tem que ser, entendeu? Guardada e todos os processos sou eu. E eu estou, enquanto eu conseguir manter, né, sem nenhum funcionário, sem nada, eu fazendo, para que e eu conheça todos os processos. Isso eu sempre conheci dentro da cozinha, eu sempre conheci todos os processos. E agora mais do que nunca, que sou eu e eu e eu. E aí até as compras e tudo, né? Eu estou fazendo e estou muito feliz mesmo, porque não tem um estresse com o outro, né? Sou eu. E aí é isso, mas eu prometo que eu vou fazer mais vídeos. Vou até fazer um canalzinho, porque eu tenho o Instagram profissional, que é Ana Martins Chef, né? E aí eu vou começar a fazer vídeos para colocar na página do Instagram, né? Eu vejo como realmente as pessoas gostam, isso é bacana. E ter vocês me proporcionaram eu rever muitos estudos meus, né? Eu me comunicar de novo com a sociologia, que eu acho muito rico esse diálogo, né, entre nutrição e sociologia, nutrição e antropologia. Quando a gente começa a entender os nossos alimentos, a gente consegue novos bons hábitos, né? A gente entender esse mercado, esse consumo consciente, a sustentabilidade, porque está tudo interligado, né? Eu me torno sustentável e eu não só eu tiro isso da cozinha e levo até para outras esferas de vida. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Estou muito grata por esse convite. Ana, Mais alguma Cassiane, você quer falar alguma coisa, linda? Desejo todo sucesso a Ana nessa trajetória dela aqui em Brasília. E se Deus quiser, em breve eu vou lá conhecer. Por favor, né? Porque aqui tem muitas palavras, mas não tem muitas práticas. Vocês têm que ver lá o resultado das práticas. Ana, como é que faz para a gente fazer encomenda com você? A gente pode fazer encomenda, sim? Pode sim, Nádia. Eu posso disponibilizar o seu WhatsApp aqui para todo mundo? Com certeza. O WhatsApp que eu tenho, inclusive o 61, ele é profissional, né? Vou colocar agora mesmo aqui para as meninas, tá? Agora, o meu WhatsApp que você tem é o 85, tem que disponibilizar um 61. Então, diga aí o 61 que eu já vou toda terça-feira eu mando cartão. 9, né? Sim. 8282. 8282. 0949.
E você tem dia para colocar 0949. Toda terça-feira eu posto nessa lista de transmissão o cardápio da quarta e da quinta, que é o delivery. E toda sexta eu posto o cardápio do sábado lá da feira. Tá. Ótimo, o Carlos estava até perguntando, Carlos, então aí, a Nádia está colocando o WhatsApp da Ana, aí você se inscreve lá, que aí você manda um oi, né, Ana, que você encaminha para ele os cardápios, que vão mudando, né, toda semana. Tá. Exatamente. E aí no Instagram também, toda terça-feira eu disponibilizo da quarta e sexta o do sábado. Tanto no WhatsApp, via WhatsApp, como no Instagram, na página Ana Martins Chef. Ana Martins Chef, ok. Tá certo. Ana, assim, a gente só tem a agradecer, né? Foi uma manhã assim bem descontraída. Aqui em Brasília tá uma manhã linda de segunda-feira, né? E foi muito bom. Eu, quando comecei aqui falando com você, eu falei, um ótimo dia para uma oficina, né? De reaproveitamento. E ela, não é reaproveitamento, Ana, esse é aproveitamento. Eu achei bacana porque as palavras têm o seu significado, né? E o significado é realmente a gente utilizar um alimento como um todo, não seria um reaproveitamento, seria o aproveitamento, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer em nome da nossa comissão, né? Gestora aqui do PLS, a gente só tem a agradecer, hoje é a nossa primeira oficina, teremos mais outras duas na quarta e na sexta, né? Então, você está inaugurando a nossa semana, e foi muito bom esse bate-papo. Aguardamos os videozinhos, tá? Porque eles são assim, para a gente, né? Às vezes a gente pensa que nem desperdício eu mesma. Eu falei, nossa, eu achei que eu não desperdiçava, mas muita coisa eu ainda não aproveito, né? Então, assim, essa troca que a gente cresce também, né? A Nádia falando aí do multiprocessador, essas trocas assim fazem a gente mudar também um pouco daquela nossa visão, né? Então, assim, eu agradeço a você, agradeço os colegas, né, daqui do tribunal que prestigiaram o evento, em especial, um agradecimento especial aos nossos colegas das seccionais, né? Sempre muito bom, ainda bem que a gente tem essa possibilidade de estar compartilhando com eles essa manhã também, né? E muito obrigada. Um ótimo dia. Não se esqueçam, gente, de preencher aí a nossa avaliação, tá certo? E um ótimo dia para vocês. Bom trabalho a todos.